Benjamín Pérez para encargarse del resto de la actividad en esta mañana y que Dios nos bendiga con su palabra. Muchas gracias, Félix. Bendecimos em nome do Abençoamos o nome do nosso Pai Celestial e estamos tão e tão contentes e agradecidos a Ele, que nos permite nesta manhã estar neste lugar para glorificar o Seu nome, como temos feito, e estar pronto para receber Sua gloriosa palavra. E também estamos tão agradecidos ao nosso Pai Celestial, que nos enviou o seu anjo mensageiro, William Soto Santiago, com esta mensagem da Era da Pedra Angular, que nos está preparando para em breve sermos transformados. E damos um forte aplauso ao nosso Pai Celestial por este tempo tão maravilhoso e que nos chamou você e a mim. E ser colocados nesta Era da Pedra Angular, onde todas essas grandes promessas se realizarão. Saudamos ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Águas Quentes, México, junto ao pastor Josué Martínez e toda a congregação lá. E também saudamos a todos os irmãos em toda a América Latina. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. E também aos irmãos que ainda se encontram em seus lares porque não podem se reunir por causa da situação mundial que há. Que Deus também lhes abençoe, que as bênçãos de Deus lhes alcancem em seus lares também. Sabendo que onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bem, já estamos prontos. Queremos deixar imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo, o missionário internacional Miguel Bermúdez Marim. O recebamos com um caloroso aplauso. Muito obrigado. Graças a Deus por esta oportunidade tão preciosa que nos concede de poder estarmos reunidos no dia de hoje, um dia especial, porque vocês sabem que sempre Deus dedicou um dia. Ele espera que o povo o dedique para Ele, para Deus. Porque Ele nos dá vários dias da semana. Porém, espera que um dia o dedique para seu serviço, para louvar-lhe, para reconhecer-lhe, para dar-lhe graça pelo que Ele faz por você. E desta maneira, pois seja glorificado o nome do Senhor. Ao povo de Israel, Ele deu o 7º dia, que é o dia em que aparece na Bíblia como dia de descanso. Esse é o dia que Deus descansou. E então Ele disse que seria também o povo teria que descansar, seria de descansar, de louvar e de glorificar-lhe. Porém, quando já termina, isto é no antigo pacto, isto é no pacto do povo de Israel, no povo que ele estabeleceu no Sinai, estabeleceu esse dia como um dia sagrado. E se convertia em um pecado qualquer pessoa que se colocassem a trabalhar neste dia, ou que preferisse algum trabalho em vez de servir a Deus. Era considerado como um pecado grave. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo vem em sua segunda vinda, digamos em sua primeira vinda, foi quando já veio o Senhor no segundo pacto. O segundo pacto estabeleceu foi em Jerusalém. E vejam vocês
que quando ele estabelece o segundo pacto, la resurrección, a ressurreição, lo que confirma que é o que confirma toda la obra que Cristo toda a obra que Cristo tinha feito. Porque se Cristo tierra y veio à terra e disse que ao terceiro dia ressuscitava, e não ressuscitasse nesse dia, pois então hubiera quedado como un falso Cristo. ele ficaria como um falso Cristo. Resurrección con Porém, nessa ressurreição confirmou tudo. el primer día E foi um dia, o primeiro dia da semana. y de ahí en adelante, E daí em diante, o Pentecoste, cuando baja el Espíritu Santo, quando desce o Espírito Santo, vocês o busquem na Bíblia, el primer día de que foi no primeiro dia da semana. y usted se consigue con Jesús, Então vocês, aparece a los apóstoles, Jesus aparece aos apóstolos por 8 vezes e sempre foi no primeiro dia da semana. E Paulo disse que nos reunamos, dice, hablando el que establece ya el que estabelece já no cristianismo, cristianismo, dice, lo que ao redor do cristianismo, la semana, nos reunimos no primeiro dia da semana. allá en el Antiguo Testamento, Então lá no Antigo Testamento deu no último dia, porém aqui primero, disse, ponha o primeiro Deus. acá fue Aqui foi diferente. diferente. Ponham o primeiro, ou em primeiro. Primer día, Primeiro dia, déselo a Dios. deixem-o para Deus. Y pongan primero el reino de Dios, E coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. ¿no? Então aqui nos ordenou no novo pacto Que todo es que primero tudo é primeiro Dios. Deus. De manera que es un De privilegio. tal maneira que é um privilégio poder nos reunir. Queremos desde aqui, deste lugar, enviar uma saudação muito carinhosa, ou muito carinhoso, ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez, ali em Porto Rico. E que o nosso irmão José Benjamin Pérez saiba que lhe amamos, que lhe respeitamos e que reconhecemos essa grande obra que o Senhor Jesus Cristo está fazendo através dele. Depois do anjo mensageiro, a bênção maior que Deus nos tem dado em Porto Rico é o reverendo José Benjamin Pérez. Essa é a bênção maior que Deus nos deu ali em Porto Rico. Por isso, temos que mantê-lo sempre em oração, pedindo-lhe a Deus que o siga usando e siga cada dia ampliando este ministério e usando-o para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se, meus irmãos. Graças por suas orações. Ontem tive um problema com a minha perna que eu quase não podia firmá-la, porém hoje já amanheci bem. Já estou caminhando e já estou pronto para correr bem. Bom, graças a Deus e muito obrigado ao nosso irmão Josué, que me ajudou, que me levou a uns seus amigos e ali o amigo pôde nos ajudar grandemente. E já me sinto bem e creio que já nos disse que ainda temos mais umas 2 terapias. Por isso vamos estar em segunda, talvez terça, porém em segunda disse que segunda te digo que talvez terça nem precisa, melhor a segunda te digo. Bom, graças a Deus, tudo esteve muito bem, nos sentimos muito contentes, muito felizes. Que bom que nós temos a quem clamar e a quem pedir ajuda. E temos no céu este grande amigo. Estou falando do Senhor Jesus Cristo e do seu anjo também. Temos esta amizade ali no céu, que amamos,
O Senhor diz em sua palavra que Ele é o nosso advogado. Ele é o que intercede por nós. Nosso advogado no céu é o nosso amigo. E temos ali também o anjo que nos ensinou, nos trouxe esta mensagem, e que sabemos que esta mensagem que trouxe o anjo é a mensagem onde está todas as bênçãos que você e eu necessitamos. Não há mais nada que temos que buscar, senão isto que nos trouxe o anjo mensageiro. ¿Será que se me quedó los porcentajes ahí en la... Josué, será que me ficou as porcentagens ficou ali no escritório? Teremos essa bênção tão grande de poder ter ao anjo do Senhor conosco nesta mensagem. Aqui eu tenho, José. Aqui eu tenho. Queria dar graças a todos os irmãos de toda a América Latina por este respaldo que estão dando à grande carpa catedral. Há uma mensagem onde o irmão William pregou na Argentina uma vez que nos colocou o mistério, nos falou do mistério da evangelização e do mistério da carpa. Eu lhes li a vocês em várias ocasiões, porque ele disse que havia duas coisas bem importantes. Falava do mistério da evangelização, porque ele disse que a igreja não podia subir incompleta, que tinha que ser completado esse número que Deus já deu a Cristo. Disse que essas ovelhas busquem, e leia em capítulo 17 de João, e vê que 7 vezes ele disse ali, essas ovelhas que tu me deste, a que tu me deu para que eu lhes dê vida eterna, e dos que me deu, nenhum deles se perderá, senão o filho de perdição, para que se cumprisse a Escritura. Porém, todos eles o buscarão, nenhum faltará, ou vai faltar dos que estão escritos nesse livro. Nenhum faltará. Então, vocês podem ver, vocês leiam no capítulo 17 e vê que em várias partes, por 7 vezes, as ovelhas que me deste. Eu quero que onde eu estiver, estejais elas comigo. Isso é algo muito formoso. E essas ovelhas têm que aparecer. E na mensagem do profeta sempre vocês encontrarão que ele disse que é até que o corpo místico de Cristo seja completado, quando acontecerá a ressurreição. Se o corpo místico de Cristo já tivesse sido completado, já teria acontecido a ressurreição, e nós já estaríamos na ceia das bodas do Cordeiro. Porém, reiteradamente, ele o disse em muitas mensagens. É até que este corpo místico de Cristo, porque dessas ovelhas que Deus deu ao Pai, nenhuma pode faltar ou falhar. Então ele sabe aonde está. Pode ser uma pessoa muito simples, pode ser uma pessoa que, quem sabe, vocês a conheçam como um campestre, um pescador. Porém, lá, a única maneira de ser juntados os escolhidos da era da pedra angular, que é a era que Deus está construindo atualmente, é com a mensagem do anjo. Não é com explicações humanas, como já
os lemos ontem na mensagem que ouvimos, que o mensageiro disse que não são as explicações que chega o coração, o que chega ao coração, a alma e a voz do anjo, e a voz do anjo vem por inspiração divina. Vocês já conhecem pela Bíblia que os profetas não falam por vontade humana, senão que falam inspirados pelo Espírito do Senhor. De tal maneira que ele disse, as explicações humanas podem chegar à mente, à cabeça das pessoas, porém o que chega ao coração, a alma e a voz que sai do anjo. Então é com a voz do anjo que temos que evangelizar. Com esta mensagem, fazendo chegar a mensagem do anjo aos povos, às cidades, às pessoas que o ouçam. Porque se é de Deus, vai escutar a voz de Deus. Porém, essas ovelhas não podem chegar sem essa voz, sem esse conhecimento. Por isso que nos corresponde seguir, porque se Ele nos deu este tempo, pois, logicamente, esse tempo temos que aproveitá-lo, levando a mensagem, sabendo que somente com a voz do anjo é que vão chegar as ovelhas, não com explicações humanas. Isto é muito importante que ouvimos ontem e reiteramos na reunião de pastor, uma reunião de pastores muito formosa aqui neste lugar, no dia de ontem. Demos graças a Josué por toda a atenção que nos blindou e ao grupo de pastores que vieram. Foi um grupo de pastores muito nutrido, muito importante. Bom, felicito de todo o coração aqui a esta pequena congregação que começou por aqui como com Josué e sua esposa, e seu filho e sua filha. Eram todo o grupo que formava a igreja. E se reuniam porque não tinha congregação. E veja como Deus lhe foi dando de tudo. Lhe deu esse formoso lugar. E o Senhor tem sido com eles. Os abençoaram e vai seguir abençoando cada dia mais. Bom. Quanto a outra coisa que nos falava o mensageiro, era a grande carpa catedral. Porque ele nos dizia aí nesse mistério da carpa, que é uma revelação dada por Deus, da onde vem ou de onde vem a culminação do programa divino. Assim que a culminação do programa divino vai ser nesta carpa. Quer dizer que esta carpa é um projeto sumamente importante para todos nós, para toda a igreja, que todos temos que ter interesse. Graças a Deus. Em primeiro lugar, hoje está a África. Deus abençoe os irmãos africanos. Estão em primeiro lugar. E no segundo lugar está Canadá. No terceiro lugar está El Salvador. Canadá está com 113%. A África está com 122%. 0,71%. Vê vocês onde vão. Canadá com 113% e a Alemanha com 100%. A Alemanha cobriu sua meta. El Salvador chegou a 93%, está no quarto lugar. Venezuela está no quinto lugar com 89,32%. Porto Rico está em sexto com 83,18%. Suécia está com 81%, está em sétimo, com 81%. Chile está em oitavo, com 56,62%. Colômbia está em nono, com 56%. Peru está em décimo, com 55,10%. México está
em 11º com 54,27. Nosotros pudimos ver Nós podemos ver digamos, el esfuerzo que está haciendo o esforço que México está fazendo. Quando na reunião de pastores que temos esse recurso que temos que fazer chegar. Cuando lo hagamos llegar Quando fizermos chegar, isso vai a subir muitíssimo mais. Nicaragua está en el 12, Nicarágua está em 12º com 49,93%. Espanha está em 13º com 94,16%. Holanda está em 14º com 49%. Também felicitamos aos pastores ali, a Hugo Delgado, que chegou a presenciar para que pudesse William Romero chegar a internacional. Felicitamos a William. Brasil está em 15º com 47,83%. Também felicitamos o irmão José Martins do Brasil, que chegou ao presidencial junto com William. Aruba está em 16º com 67%. Estados Unidos está em 17º com 44,15%. República Dominicana está em 18º com 43,44%. Honduras está em 19º com 40,82%. Haiti está em 20º com 40,20%. E Bolívia está em 21º com 34,32%. A Argentina está em 22º com 33,96%. Costa Rica, eu disse que a Argentina está em 22º. A Costa Rica está em 23º com 32,72%. Equador está em 24º com 32,50%. Guatemala está em 25º com 30,60%. Uruguai está em 26º com 28,33%. Panamá em 28º, está em 27º. Panamá em 27º com 28,29%. Paraguai em 28º com 27,22%. Reino Unido está em 29º com 25%. Trinidad e Tobago em 30º com 23,83%. Cuba está em 31º. Itália está em 32º com 9%. Porém, agradecemos ao irmão Roberto Rich, que não se aflija, porque ele me escreveu e me falou nesta manhã. Ele desejava, ele, sua família, sua esposa, seus filhos e outros irmãos mais que chegaram ao conhecimento da mensagem deste tempo final e subiram a era da pedra angular, estão ali com ele. Ele é italiano, porém, eu creio que seus pais é italiano, mas eu creio ele deve ser venezuelano, né? Está na Itália pastoreando esse grupinho, porém ele se aflige porque ele disse: o trabalho, já as coisas mudaram tanto ali por causa da situação e ele quisera. Porém eu disse que não se aflija, que tudo tem o seu tempo. Pelo menos no coração dele está esse desejo de colaborar, de dar, de ajudar, de ser mais participante. E isto já o manifesta, e para nós Deus também vê isso. Bom, que Deus abençoe o nosso irmão Heriberto Richo ali na Itália, com esse grupo, com essas testemunhas que estão ali. Hoje, pois, teremos esta mensagem tão gloriosa que é o mistério da multidão,
que João não conhecia. El viernes tuvimos ese Sexta, tan hermoso. tivemos esta mensagem tão formosa, tão gloriosa do irmão William, Habló nos de una falou manera tan clara. de uma maneira tão clara Ustedes recuerdan permiso al e recordam, com permissão ao reverendo José Benjamin Pérez, de eu ler essa partezinha aí tão importante, tão tremenda, onde o irmão William disse, forma tan em forma clara tão clara, lo que es la segunda venida de o Cristo. que é a segunda vinda de Cristo. Não resta lugar à dúvida, não cabe lugar a nenhuma dúvida. Não há nenhum irmão que tenha que se confundir quando ouça essa palavra. Ele disse ali, temos tido, com permissão, Lo que sigue es el reverendo José Benjamín o Pérez. irmão José Benjamin Pérez é quem vai ler o que segue. E nessa mensagem, ele nos deu uma escritura muito contundente, muito tremenda. Y hoy también. E hoje também. Él dice, hermano, Ele disse, o irmão William disse, las 7 etapas. temos tido as 7 etapas ou as 7 eras da igreja. Já temos tido. Eso corresponde As quais isso corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. ahora Cristo Agora, Cristo se move. Agora, fue de las edades. depois das eras, Cristo se move à América Latina e ao Caribe para chamar e juntar aos escolhidos e para construir com eles o lugar santíssimo do templo espiritual, que é a era da pedra angular. Eso es lo que se está construyendo. Isso é o que se está construindo. É um trabalho que tem feito a voz de Cristo, a mensagem do anjo, e seguirá fazendo até que apareça o último, No hay otra forma porque não há outra forma de que se construya de que se construa senão com a palavra criadora. A palavra que fala o anjo é palavra criadora. E ele disse que se está construindo o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, donde el verbo, la palabra, onde o verbo, a palavra, realiza essa obra. y en donde el jinete del E onde o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 estará manifestado no último dia, que é a segunda vinda de Cristo. Leremos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação ao cavalo branco e seu cavaleiro, na página 256 do livro dos selos. cuando nuestro Señor Porém, quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá como la nieve, num cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel. E isso será quem? la palabra de Dios A palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a palavra, isso é o verbo, vindo encarnado humanamente no último dia. Isso é a vinda do Senhor. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E aí nos trará las bendiciones todas as bênçãos de Deus. más necesitamos. O que mais necessitamos? Eso es lo que nos trae la Isto é o que nos traz a bênção da segunda vinda de Cristo. É a única esperança para a igreja. nos trae el Aí nos traz a mensagem que ha juntado a todos los que juntou a todos os escolhidos em toda a América Latina. Vocês têm sido juntados aqui e cada um tem sido juntados em cada cidade, em cada povo, em cada tribo, em cada lugar onde há la voz del a voz da mensagem e seguirá juntando até que apareça o último. así será Assim será. se complete E se complete esse corpo místico de Cristo. y allí vienen E aí vem todas as bênçãos de Deus. más que Dios tiene Tudo demais que Deus tem prometido para a sua igreja, a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estamos vivos, tudo vem através do ministério deste anjo. Tudo. nosotros pues tenemos que Nós, pois, temos que estar conscientes disso e firmes. Por isso, quero recomendar aos pastores que estão recebendo esses folhetos, onde nós estamos tirando esses extratos do anjo, onde o anjo, em forma tão claro, mostra o que é a segunda vinda de Cristo, los pastores tomen un
que os pastores tomem um dia da semana, um sábado pela tarde, talvez, ou algum dia do que eles achem conveniente, e se reúnam com os jovens. Lhes dê esses folhetos, essa mensagem aos jovens, que os jovens as leiam. E supostamente o pastor também. E depois o pastor sublinhe e tire as coisas mais sobressalentes do que disse o profeta. E junto com os jovens, começam a ver se eles leram, lhes dê a oportunidade para que os leia e que comente o que para eles significou o mais importante. Em seguida, o pastor aproveita para enfatizar o coração das pessoas o que o mensageiro deu como as coisas que dá o mensageiro as mais sobressalentes, para que isso fique no coração dos irmãos, especialmente dessa juventude, que eles possam convidar os jovens e os que estiverem interessados. Um dia pode ser um sábado à tarde, um dia que, pois se acaso a reunião é sábado pela manhã, é bom que o pastor tome um dia, senão essas mensagens têm que ser colocadas ao povo para que as leiam. E o pastor vendo que se estão lendo esta palavra, porque desta palavra depende nossa transformação. Com permissão do nosso irmão José Benjamin Pérez, eu estou tirando esses minutinhos como que a ele, já que a ele corresponde fazer a apresentação da mensagem do anjo. Eu sei que ele me entende e agradeço o seu interesse que esteve, pela preocupação. Quem sabe me viu entrar na cadeira, me trouxeram até aqui para a reunião de pastores, porém, já estou perfeitamente bem para seguir em frente o trabalho. Muitíssimo obrigado pelas orações do nosso irmão José Benjamin Pérez e de todos os irmãos lá de Porto Rico e todos os irmãos daqui. Estamos cobertos com estas orações. Que nosso Senhor nos abençoe, que nos amemos cada dia mais e mais e que nos mantenhamos cada dia conectados com o céu. Nos mantenhamos cada dia conectados com Ele, porque dele é onde vem toda a bênção. Como que diz Santiago em 1,17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce de onde? Do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Ele é fiel. O que prometeu. Ele disse que o que começou em ti uma boa obra, mesmo que tu passe por 20.000 problemas, Ele a aperfeiçoará. E não importa todo o problema por onde passe. No final, como dizia o Moília na Venezuela, que os que estão dirigindo uma tela e que começam a fazer uma gravação e há algo que sai mal, para ali, cortem aí, parem. Isso não está bem. Então mandava e ali parava e depois começava de novo. E, bom, assim começa de novo e depois agarra nisso, isto edita, tira dali. E quando passe de novo, vai passar perfeita. Quer dizer que o Senhor se encarregou de editar essa tela, para que somente apareça esses momentos maravilhosos. Quando temos estado em contato com Ele, temos visto a mão dEle nos livrando, nos abençoando e nos salvando. Que maravilhoso é ter ao Senhor. Que Deus os abençoe. E queremos deixar imediatamente pedindo a Deus que o unja e o use cada dia mais e mais ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez.
Já como nos leu nosso irmão Miguel, esse tema que temos para hoje, pedindo ao nosso Pai Celestial que o siga abençoando o nosso irmão Miguel, que lhe dê muita saúde, que lhe dê muita fortaleza, que Deus lhe permita que esteja conosco até a transformação. É o nosso pedido de todo o coração para ele. Nesse tema, nosso irmão William usou ali como base a escritura de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 17. E nos disse no livro dos selos, na página 481, agora achamos que estes foram os três propósitos na abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado de incredulidade, por terem rejeitado a mensagem. Isto se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas e foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isto não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem ou que de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade. No entanto, são sinceras de coração e Deus conhece seus corações. E aqui é onde foram purificadas. Logo, há outro tempo de purificação, o qual é para Israel. Quando eles se reúnem, este é o segundo propósito. Deus purifica Israel no tempo da tribulação. Dentre os milhões, haverá um grupo escolhido de 144.000 e eles serão purificados. Também a terra inteira será purificada. Será tão grande esta coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será purificada. Vê você o que é? A terra está se renovando, sendo purificada, se preparando para o milênio. O milênio já vem. Por isso, tudo o que tiver a mínima partícula de sujeira terá que ser purificado durante o sexto selo. No livro de citações, na página 100 da Mensagem de Deus em Simplicidade, extratos pregados da mensagem do reverendo William Branham, disse: eles não sabiam até o dia em que entraram na arca, e então já era muito tarde. As virgens fátuas não souberam até que regressaram e encontraram que as virgens prudentes já tinham ido. Então elas ficaram para enfrentar o período da tribulação, da grande tribulação. E no livro dos selos, na página 86, nos disse o reverendo William Branham: você pode imaginar-se a Pedro, Tiago e João e outros no aposento alto dizendo: agora sim temos o Espírito Santo. Vale mais que nós fiquemos quietos, irmão. Eles saíram pelas janelas e pelas portas para as ruas e pareciam os bêbados. Esse é o genuíno Espírito Santo. Mas vê você? Essa virgem fátua de todas as maneiras não está recebendo nada correto. E recordem, enquanto elas foram comprar azeite, as escrituras não dizem que encontraram azeite, mas enquanto andavam tentando comprar, ouviu seu clamor. O que aconteceu? Todas essas virgens que dormiram levantaram e enfeitaram suas lâmpadas e entraram à ceia. Correto? E as demais foram deixadas para a grande tribulação, onde haverá unicamente choro e ranger de dentes. Esta é a igreja, não a noiva, mas a igreja. A noiva entrou à ceia. Há uma grande diferença entre a igreja e a noiva. Sim, Senhor. A noiva entrou à ceia das bodas.
E no livro de citações, na página 10A da mensagem Só Crer, pregada pelo reverendo William Branham, esse extrato que nos diz, parágrafo 99, diz: e no mesmíssimo minuto em que este mundo denominacional afora comece a receber esta mensagem, essa é a exata hora, a hora de sua vinda. Quando elas foram, as virgens fatas compreenderam que não tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. E quando vieram golpear a porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Isso é correto. Elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar. Elas não terão a oportunidade. No momento em que a mensagem estiver em circulação, a igreja terá ido. E na mensagem, o mestre está aqui e te chama, pregado pelo reverendo William Soto Santiago, em 20 de fevereiro de 2000, aqui em Caiei, diz: agora vejam vocês que sob o ministério de Moisés, porque Deus não tem outros ministérios para chamar e juntar seus escolhidos do último dia, e tão pouco para chamar e juntar os hebreus, 144 mil hebreus, e para esse grupo das virgens fátuas também não tem outro ministério, mas os ministérios de Moisés e Elias. E esses são os ministérios que Deus estará usando nesse tempo final. Sob estes ministérios serão manifestados os grandes sinais e maravilhas prometidos para este tempo final, onde a visão da carpa que o reverendo William Branham viu será cumprida em toda a sua plenitude. E agora podemos ver que para este tempo no qual nós vivemos no programa divino, grandes coisas estarão se cumprindo, como para as 7 etapas ou eras da Igreja de Jesus Cristo. Grandes coisas foram realizadas. E também para o tempo dos apóstolos, mas o que se cumpria no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos e no tempo dos 7 anjos mensageiros? As profecias correspondentes a essas diferentes etapas do programa divino. E na mensagem Pescando Mar Adentro, pregada em 7 de novembro de 2000 em Talcahuano, no Chile, nos disse o Dr. William Soto Santiago: e em seguida, para o chamado dos escolhidos do povo hebreu, a visão da carpa, onde grandes maravilhas, onde grandes sinais, grandes milagres estarão se realizando, corresponde ao tempo em que o anjo do Senhor Jesus Cristo será adotado. E através do anjo do Senhor Jesus Cristo, Cristo estará realizando a pesca milagrosa dos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Ministério adotado. Essa terceira etapa terá bênçãos para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, também para as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, e também para os 144 mil hebreus. E também, nessa manifestação da terceira etapa, o mundo inteiro haverá se realizando. E verá grandes maravilhas, prodígios e milagres sendo realizados. E isso estremecerá o mundo inteiro. Mas para o mundo será um testemunho. Mas já não haverá oportunidade de salvação para o mundo. A porta da misericórdia já estará fechada. Nos coloquemos em pé e deixamos imediatamente conosco nosso precioso irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.